Os últimos testes internacionais mostraram que nós estamos no ranking mundial em 85º lugar. Isso é uma coisa vergonhosa. A gente vê propagandas enganosas, até do Ministério da Educação, mostrando que tem índices que estão melhorando. É mentira, são índices manipulados. E nós estamos indo de mal a pior. Então a educação brasileira realmente, nesse momento, está numa situação catastrófica. Eu, uma vez, falei para um dos alunos, um médico psiquiatra até, falei, querido, se você estiver perdendo o jogo, não precisa mudar os jogadores, mude as regras do jogo. O que nós precisamos fazer no Brasil é mudar as regras do jogo. É impedir que os alunos cometam 3 grandes equívocos. Equívoco número 1, não saber se comportar durante uma aula. Esse é básico. Nós temos que melhorar isso consideravelmente, dando mais autoridade ao professor. Coisa que o tal do ECA, muito bem intencionado e burramente redigido, tirou completamente do professor. Respeito, autoridade, dignidade. Esse é comportamento na sala de aula. O segundo grande problema é começar a ler livros como forma de lazer. Mostrar que ler livros é divertido. E o sistema escolar brasileiro, em vez de criar o prazer pela leitura, cria o ódio pela leitura. Um bando de professores pedantes que ficam entuchando coisas extremamente chatas para os alunos. Então, descobrir o prazer pela leitura. Esse é o segundo equívoco. O primeiro é grave, o segundo é muito grave. Agora vem o gravíssimo. O gravíssimo por quê? Porque é um equívoco que todo mundo comete, portanto, como todo mundo comete esse equívoco, as pessoas não acham que seja um equívoco. E é o câncer do sistema educacional brasileiro. Estudar para a prova. É verdade. Quem estuda para a prova é aluno, mas não é estudante. Estudante não precisa estudar para a prova. Ou seja, o que nós temos que fazer no Brasil é transformar alunos em estudantes. Você vai dizer, mas qual é o problema? Simples. Quem estuda para a prova consegue bem na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue obter um diploma, só não consegue aprender. Simplesmente, ele armazena dentro do seu cérebro, de forma extremamente provisória, o tempo suficiente para tirar nota. E depois ele esquece tudo. Por que ele estuda tão em cima da hora possível? Simples, para não dar tempo de esquecer. Esse que é o grande problema. Você vai dizer, e como deveria funcionar a coisa? É simples. É conseguir montar esquema na escola em que o sujeito estude pouco, mas todo dia. As neurociências mostram que o ritmo de aprendizagem é circadiano. Circa diem, vem do latim. Em 24 horas começa, acontece e se encerra, vai de sono a sono. Portanto, tudo tem que ser feito nessas 24 horas. Tem que haver a aula para transmitir informação. O estudo pós-aula, que é importantíssimo, a tarefa de casa é mais importante que a aula, que é justamente para absorver essa informação. E uma boa noite de sono para fixar de uma vez por todas, porque é durante o sono que é fixado o conhecimento. 99% dos alunos brasileiros não sabem estudar. Então, simplesmente, o nosso sistema educacional jamais vai funcionar dessa forma. E as pedagogas ficam aí, com construtivismo, tendo ataques de pedagorreia, tendo essa coisa toda. E o ponto-chave é esse, o buraco é muito mais embaixo, gente. Aluno brasileiro não estuda, é só isso. O exame da ordem da OAB é um exame simples, honesto, que cobra exclusivamente o que o sujeito viu ao longo de 5 anos de faculdade. Porque as pessoas estão criticando o exame, mas não é o exame que é o problema. Porque se tivesse exame da OAM, de medicina, o problema seria o mesmo. Da OAE, de engenharia, o problema seria o mesmo. O cara passou 5 anos da vida dele estudando para a prova e para tirar nota. E nunca o desgraçado estudou para aprender. É simples, é extremamente simples. Aquele diploma que ele ganhou não significa absolutamente nada. Ou seja, as pessoas foram convencidas de que comprando um computador se tornariam mais inteligentes, mais bem informadas, mais plugadas, mais antenadas. E, na realidade, tudo isso veio, certamente do ponto de vista de informação, melhorar a situação. Mas do ponto de vista mental, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de crescimento do melhor computador do mundo, que chama cérebro humano, isso foi uma catástrofe, foi uma desgraça. A internet está usada dessa forma absolutamente imbecil, ela está viciando as pessoas, mas viciando mesmo. Você tira a internet da pessoa, ela tem a mesma síndrome de abstinência do que se fosse dependente químico. E está comprovadamente reduzindo o nível de inteligência. Um psiquiatra inglês, Dr. Glenn Wilson, do King's College de Londres, uma instituição médica seríssima, descobriu que o uso compulsivo do MSN, do tal MSN, produz um rebaixamento no quociente de inteligência que é o dobro do que se o jovem fumasse maconha. É uma coisa assim impressionante. As pessoas estão ultradependentes da internet
E isso, a gente nota já há um certo tempo como a tecnologia influi de forma negativa. Quando é que o ser humano começou a ficar obeso e perdeu a forma física? Com o automóvel. Antes de andar, a tecnologia fez com que alguém andasse por ele e perdeu a forma física. Agora ele está perdendo a forma mental. Esse que é o grande problema. As crianças hoje em dia não estão conseguindo ler, não estão conseguindo escrever direito e não estão conseguindo fazer operações corretamente. Agora, a história do Google é simples. Você perde teu celular. Ou seja, ele está substituindo aquela memória que todo mundo deveria ter e deveria estar desenvolvendo. Tem gente que fala, sim, mas aí para que tanta coisa? Acontece que o cérebro humano tem uma característica que as pessoas ignoram. Quanto mais você usa, mais aguçado ele se torna. As pessoas estão usando menos, fica menos aguçado. E essa preguiça mental se reflete nos testes de QI. As pessoas estão menos inteligentes. As crianças de hoje em dia estão menos inteligentes. Eu tenho 68 anos, comecei a dar aula com 18. Se eu pegasse meu aluno mais brilhante de hoje, o mais brilhante, colocasse numa máquina do tempo e levasse para aquela sala onde eu comecei a dar aula com 18 anos, os outros alunos iam olhar para ele com pena. Falar, coitado, deve ser inclusão. Não, o aluno mais brilhante de hoje. Eu tenho essa perspectiva porque eu dou aula há 50 anos. Você não tem ideia da queda, da degradação mental que a humanidade está sofrendo. Tudo isso por quê? Porque está se apoiando demais na tecnologia e não está se apoiando mais na parte, no cérebro mesmo, que é a parte que deveria ser desenvolvida. Né? Porque há estudos que mostram que se o sujeito escrever manuscrito, o que ele está escrevendo tem uma grande probabilidade de ser registrado no HD dele. Se o sujeito digitar, com certeza vai para o HD do computador, não no cérebro dele. Esse que é o grande problema. Tanto é que eu sempre falo para os meus alunos, quer aprender de verdade? Escreva. Escreva e não digite. Escreva. É a hora de escrever que faz funcionar a coisa. E vou dizer mais uma coisa. Ler em papel. Há um estudo que mostra que se você ler numa tela que emite luz, numa tela assim, RGB, você não tem nem 30% da retenção do que ler em papel que reflete luz. Tanto é que quando lançaram o livro eletrônico, fizeram a enorme, gigantesca besteira de colocar uma tela. As pessoas odiaram, foi um fracasso comercial. Agora o livro eletrônico não tem mais tela. Ele tem um display de electronic paper, papel eletrônico. Tanto é que o livro eletrônico hoje, o e-book, você não lê no escuro, você tem que ter uma luz refletindo como se fosse papel. Você vai dizer, bom, então resolveu o problema. Não resolveu porque nele você não pode rabiscar. É simples isso. Nada vai matar o livro em papel. O cérebro humano é compatível com o livro, ele não é compatível com a tecnologia. Esse que é o grande... Porque, afinal das contas, nós somos fruto de milhões de anos de evolução, e nessa evolução toda que determinou geneticamente como funciona o nosso cérebro, não existia tecnologia. A tecnologia é uma coisa recentíssima. Nós não estamos preparados biologicamente para ter que usar tanta tecnologia. Você vai dizer, você é um tecnófobo? Eu programo computadores desde 1967. Eu adoro computação. Odeio informática. Eu adoro computação e odeio informática. A informática está imbecilizando principalmente as crianças. Esse que é o grande perigo. Tire o computador do quarto do seu filho. O computador fica na sala para ver a que horas que liga e a que horas que desliga.